Olá pessoal, aqui é a Mel e você está no canal Literatura e sim, um vídeo bastante especial aqui pra gente, porque hoje vamos conversar sobre o desafio Literaturice 2020. Esse é o segundo ano em que eu proponho um desafio para vocês, e esse desafio que é o Literaturice para casar bem com o significado do nome do canal, Literaturice. É um desafio basicamente literário, partindo da literatura, através da literatura, é todinho sobre literatura. Eu sou formada em estudos literários, então eu passei vários longos anos discutindo, pensando alguns elementos literários que agora eu decido transformar em categorias aqui para propor justamente uma pesquisa para vocês, uma reflexão, na verdade. Vamos para, então, cada uma das categorias, são 12, totalizando 12 livros no ano 2020, que você pode ler 2 em janeiro, 1 apenas em julho, ou nenhum em junho, enfim, você pode ler na ordem que você quiser. A primeira categoria, dessa vez, eu escolhi um clássico não tão conhecido. Já estou partindo para as categorias para conversar aqui com você sobre elas, porque esse primeiro aqui já diz muito sobre o porquê do desafio existir. Jura? Bom, ultimamente aqui o equipamento tá todo zicado, é o microfone que não pega, é o cartão de memória que pifa, agora a lâmpada da softbox, né, da iluminação aqui acaba de cair. Gente, não é que ela queimou, ela simplesmente se desconectou. Eu não entendi, nunca vi isso acontecer com uma lâmpada. Vou estar aqui atrás disso, me desculpem a luz de uma hora para outra parar de funcionar aqui. Bom, essa primeira categoria ela é muito relativa, vai muito de você considerar esse livro ou outro clássico muito ou pouco conhecido, ou mais ou menos. Já postei as categorias do Desafio Literaturice lá no Instagram, no finalzinho do ano passado. Se você ainda não me segue por lá, é @blogliteraturice. E quando eu postei, alguns comentaram assim, mas como um clássico não ser conhecido? E é muito essa ideia, né, de que para ser um clássico, o livro precisa ser muito conhecido, mas não necessariamente, até porque é conhecido que época? A nossa época? Será que não existiram outras épocas, outros tempos aí nos quais as pessoas conheciam livros que hoje a gente não conhece mais? É toda uma questão de você abordar a literatura, de tornar-se esquecimento ou de trazer à tona livros já muito falados e que hoje já não se falava mais. Na minha visão, um clássico ele não precisa necessariamente ser muito conhecido. Então eu separei alguns aqui nesse vídeo, eu vou dar algumas sugestões para vocês. Vou deixar um link ali embaixo para um documento no Google Drive que eu vou compartilhar com vocês. Lá eu sempre vou atualizar quando eu lembrar de algum outro título, enfim. Mas aqui para vocês, para essa categoria, eu separei assim de supetão alguns clássicos. Eu pensei bastante nas irmãs Brontë, que são a Charlotte, a Emily e a Anne. As três escreveram, mas principalmente a Charlotte com Jane Eyre e a Emily com o Morro dos Ventos Vivantes é que ficaram conhecidas. Mas elas também têm livros muito clássicos, muito bons e muito bem conceituados pela crítica que hoje não se conhece, não se fala tanto, né? Como Shirley e Villette, da Charlotte Brontë, e, por exemplo, da Anne Brontë, que a gente pouco ouve falar, A Inquilina de Wildfell Hall e Agnes Grey. Uma outra escritora inglesa dessa época, a Elizabeth Gaskell, muito importante para os estudos literários, com o seu livro Norte e Sul, pouco conhecido também. Middlemarch, da George Eliot, que é um pseudônimo de uma escritora, né, que ela escrevia com esse pseudônimo masculino justamente para poder escrever. É muito conhecido, mas também pouco lido aqui. Tartufo, do Molière, um dramaturgo muito importante. Pamela, do Richardson. O Tom Jones, do Fielding. São escritores muito importantes para a formação do romance, mas ainda assim poucos lidos, principalmente aqui no Brasil hoje. Gargantua e Pantagruel também, assim, um classicaço. O escritor também inglês Thomas Hardy, que recentemente foi enviado pela Tag Livros com o Judas, o Obscuro. A Vida e as Opiniões de Tristan Shandy, um livro muito engraçado. Mahabharata, que é basicamente os Lusíadas da Índia. Eu sou louca para ler esse livro, mas ainda não consegui fazer, espero que esse ano eu faça.
E sei lá, se você for pensar em muitos escritores que produziram muita coisa, uma outra obra deles pode ser que a gente não conheça tanto, não se fale tanto, mas que ainda assim seja um clássico, como Charles Dickens. Charles Dickens tem trocentos mil livros, então um ou outro deles são livros menos aí conhecidos. Enfim, esse é o questionamento que eu queria trazer com essa primeira categoria. Não se sinta pressionado por, e se não for tão conhecido, gente, tá tudo bem. Você considera pouco conhecido? Então tá ótimo. Já a segunda categoria é literatura policial, e aí eu posso lembrar de Agatha Christie, de Edgar Allan Poe, de Raymond Chandler, de Dostoiévski também, por que não, né, com os irmãos Karamazov, com Crime e Castigo, com O Idiota, o Arthur Conan Doyle com Sherlock Holmes, né, ele que criou Sherlock Holmes, trocentos mil livros aí, Rubem Fonseca aqui no Brasil. É uma categoria com a qual eu não estou tão familiarizada, eu li poucos livros policiais, então também trouxe essa categoria para me forçar um pouquinho a ler um tipo de livro com o qual eu não estou tão habituada. Terceira categoria, literatura de cárcere, e aí muitos de vocês também me perguntaram o que seria isso. Literatura de cárcere nada mais é do que o livro, ficção ou não ficção, que trate sobre o prisioneiro ou sobre as condições das prisões. É muito interessante esse tipo de livro, geralmente não ficção, tem muito não ficção, pelo menos atualmente falando, mas, gente, não é só não ficção, tá bem? Olha só o que eu separei aqui para vocês como indicação, sugestão. Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, que é não ficção, ele escreveu quando ele estava aprisionado. O Último Dia de um Condenado, gente, Victor Hugo, de Os Miseráveis, tá vendo? Esse também é um clássico pouco conhecido. Recordações da Casa dos Mortos, do Dostoiévski. E Estação Carandiru, que é o que eu escolhi para ler nessa categoria, pelo menos até o momento, é esse que eu separei para ler. Seguindo aqui, a categoria autoficção. Deixou muitas pessoas confusas o que seria isso. É um termo literário criado muito recentemente, na década de 70, por Dubrovsky, quando ele próprio tentava definir o seu romance, que estava aí entre a autobiografia e a ficção. Nessas histórias, há dúvida de que se aquilo que foi contado é real ou não, se aquilo aconteceu com o próprio escritor ou não. Essa ideia que gerou muitos questionamentos e ainda gera até hoje, que é um gênero muito forte, ela nasceu, na verdade, depois da morte do autor, que é um ensaio tão famoso e que fala justamente sobre você não valorizar tanto assim a figura do autor. Mas aqui, com a questão da autoficção, você você volta, na verdade, a valorizar essa figura. Olhem só as sugestões que eu tenho aqui para vocês. Vocês vão perceber que tem muitos livros nacionais, porque justamente a nossa literatura hoje está muito voltada para a autoficção. Então, Quase Memória, do Coni, Machado e Histórias Mal Contadas, do Silviane Santiago, O Irmão Alemão, do Chico Buarque, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto, que é bem anterior ao Dubrovsky, e com ele cunhando o termo, né? Mas ainda assim a gente consegue colocar esse termo, o que ele significa em outras obras passadas, né? Aquela série do Karl Ove Knausgaard, não sei se é assim que pronuncia, provavelmente não, Minha Luta, também tem muito do autor ali na ficção. Humilhados e Ofendidos, do Dostoiévski, tem algumas passagens bastante próximas à vida do Dostoiévski, do escritor angolano Calafia Palanga, ou também Os Brancos Sabem Dançar, e outro que eu li recentemente, que eu super indico para vocês, inclusive, é O Mal Entendido em Moscou, da Simone de Beauvoir. A próxima categoria eu trouxe porque ela é realmente muito necessária hoje em dia, é a questão do livro censurado, né? Então, lermos um livro que foi censurado. Não tem muito a ver com se o livro é bom ou ruim. A censura vem de diversas formas, geralmente por conta de aspectos políticos, culturais, e eu trouxe aqui algumas sugestões para vocês, que não faltam para essa categoria é livro, gente. O Casamento, do Nelson Rodrigues, Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, Eu Sou uma Lésbica, da Cassandra Rios. Aliás, essa foi a escritora mais censurada da nossa história. Acho que de 36 livros dela, 33 foram censurados, e eu nunca li
nada dela. Ela é pouco lida hoje em dia, então gostaria muito de conhecer alguma obra dela. E aí você tem 1984, Admirável Mundo Novo, O Apanhador no Campo de Centeio, um queridinho meu, A Cor Púrpura, As Vinhas da Ira, A Metamorfose, O Céu é para Todos, Ulisses, Esperando Godot, muitos livros. Vou deixar todos esses daqui e outros mais linkados ali, listados no link para vocês, que eu vou deixar aqui no box de descrição. Para a categoria HQ, eu até separei dois aqui que eu não sei qual deles eu vou ler. Talvez eu leia esses dois livros, mas temos aqui a história de Joe Shuster, o artista por trás do Superman, e também a HQ de Grande Sertão Veredas. Não sei qual que eu vou ler, mas enfim, estão aqui separados. Mas para esse daqui eu tenho várias sugestões. Então, Maus é um muito conhecido e que, aliás, eu também quero ler, ainda não li. E também outro, Fan Home, que eu li no ano passado e eu simplesmente amei. Eu gosto muito dessa categoria porque ela vai atrelar histórias, né, a ficção, ou até mesmo coisas autobiográficas, não ficção, com a ilustração. Então, é uma arte dupla, vamos dizer assim. A arte da ilustração, do artista ali, ilustrador, e também do contador de histórias. A sétima categoria é a narrativa epistolar. Para quem não sabe, o romance epistolar é aquele romance contado, narrado através de cartas. Eu tenho como sugestão aqui Drácula, porque não eu li no ano passado, e é um livro escrito através de vários fragmentos, né? Entre eles, alguns diários, até mesmo cartas, Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, As Ligações Perigosas, Carrie a Estranha, de Stephen King, A Cor Púrpura, da Alice Walker, A Caixa Preta, do Amos Oz, As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky, Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, que é outro clássico nosso pouco conhecido, e Flores para Algernon, que eu tenho até aqui do ladinho, que é outro que eu quero muito ler, tá até no plástico, ainda não tirei para não sujar, mas eu quero muito ler esse livro. A próxima categoria é literatura oriental. A gente lê muito pouco do Oriente aqui, gente, muito pouco mesmo. Nossa leitura é basicamente literatura ocidental. E aí é muito interessante lembrarmos dos livros também muito marcantes lá no Oriente. Temos os japoneses muito famosos, né? Murakami, por exemplo, Kazuo Ishiguro, que foi recentemente premiado com o Nobel. Tem um livro que eu amo de paixão, que ele está por aqui, O Voragem, do Junichiro Tanizaki, tem trocentos outros livros dele também, super recomendo. E outros também que a gente pode pensar como Mahabharata, que eu já citei para a primeira categoria, livro indiano, o livro do chá, do Kakuzu Okagura, enfim, muitos mesmo, é que a gente pouco ouve falar, lê, enfim. Nona categoria, Pacto Fáustico. O Pacto Fáustico, gente, vem de uma lenda lá da Alemanha, que é do Dr. Fausto, um médico que acaba fazendo um pacto com um demônio. Então, nada mais é do que o Pacto Fáustico do que um personagem fazendo um pacto com um espírito do mal, vamos dizer. E isso existe em vários livros bastante importantes da literatura, como Grande Sertão Veredas. É muito presente isso nesse livro. Muito bom esse livro também, já li. Dr. Fausto, do Thomas Mann, o Fausto propriamente dito, né? Eu acho que foi o que mais cunhou o Pacto Fáustico, que é do Goethe. O Retrato de Dorian Gray, que foi o que eu escolhi ler para essa categoria. Aliás, cadê ele? Olha só, vou ler nessa edição, não vejo a hora. O Mestre e a Margarida também, um livro russo. Enfim, temos aqui muitos livros para essa categoria e deixa eu ver onde está. Olha só, esse daqui é justamente a história da lenda. História do Dr. Johann Fausto, da editora Filocalia. A 10ª categoria, ficção científica, temos trocentos mil aqui também. Eu, Robô, super indico. Esse livro aqui é sensacional. Ele é muito diferente da adaptação cinematográfica do filme com Will Smith. Também Encontro com Rama, do Arthur C. Clarke, que é outro escritor muito famoso da ficção científica. Posso até indicar para vocês dele, 2001, A Odisseia no Espaço, que é ótimo. Tem filme também. O Guia do Mochileiro das Galáxias, por que não? O mais conhecido e queridinho aí da galera. 20.000 Léguas Submarinas, do Jules Verne, A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Super clássico, fininho, sou louca pra ler. Kindred, da Octavia Butler, que é um livraço de viagem no tempo. A Mão Esquerda da Escuridão, um livro de uma escritora bastante famosa, importante para a ficção científica. E Frankenstein aqui como sugestão também, porque ele foi o pontapé, assim,
um dos primeiros, vamos dizer, da ficção científica aí considerado, e também um clássico. A penúltima categoria, que é poesia, é mais abrangente, é mais aberta, por isso que eu não vou citar aqui, propriamente dito, um livro específico, porque eu já tenho feito todo mês um vídeo sobre poesia, sobre um livro de poesia. É livre, assim, leia Drummond, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, o que você quiser. E a última categoria, uma queridinha minha, que é a geração de 30, o segundo momento, aí, a segunda geração do modernismo aqui no Brasil. Nós temos na poesia o Drummond, justamente, o Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Jorge de Lima, Murilo Mendes, só para citar alguns. E na prosa, grandes escritores como Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Érico Veríssimo. Então, você tem o A Bagaceira, que é um livro geralmente considerado o marco inicial desse segundo momento, dessa segunda geração, que é do José Américo de Almeida. E eu quero ler o 15 da Raquel de Queiroz, porque eu nunca li e já estou há muito tempo querendo ler esse livro. Mas você também tem Fogo Morto, do José Lins do Rego, o São Bernardo, do Graciliano Ramos, que eu resenhei recentemente aqui no canal, já tem vídeo aqui pra vocês, então... Enfim, O Tempo e o Vento, do Veríssimo, tem muitos livros pra essa geração aí de 30, gente. Aí vamos fazer uma coisa? Por que você não compartilha o desafio Literaturice desse ano com seu amigo leitor também? Assim vocês podem trocar figurinhas, até mesmo ler os mesmos livros, por que não, né? Deixa aqui nos comentários pra mim quais os livros que vocês já estão selecionando pro desafio ou outras sugestões que vocês achem legais para cada uma dessas categorias, que a gente se ajuda aí, né? Vocês podem me lembrar de alguns títulos que eu não mencionei no vídeo, que tem muitos, né? Mas daí a gente vai preenchendo juntos lá o arquivo que eu vou ir preenchendo com os títulos, tá bem? Então a gente se vê no próximo vídeo de quarta-feira agora. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!